Ok, estamos de volta e nesta aula eu vou mostrar para vocês um método muito simples para comparar duas ou mais frações. Então assim, dado duas frações, você será capaz de determinar qual é a fração maior ou qual é a fração menor, ou se essas frações são equivalentes. Então vamos ao método. Olha só aqui, ó. Primeiro exemplo. Qual fração é maior, 2/3 ou 5/8? Olha só o processo, é muito simples. Você vai multiplicar o 2 pelo 8, sempre nessa ordem, viu? Multiplica o 2 por 8, vamos obter 16. Coloca esse 16 embaixo da fração 2/3. Agora, você vai multiplicar 5 por 3. 5 vezes 3 aqui vai dar 15. Você coloca embaixo da fração 5/8. E aí ficou fácil. Qual é o número maior, 16 ou 15? Obviamente, o número 16. Portanto, a fração maior vai ser a fração 2/3. Tá joia? Foi fácil? Tranquilo, né? Dá para fazer até mentalmente. Vamos ao próximo exemplo. Qual fração é menor? 4/5 ou 12/15? Vamos utilizar o mesmo processo. Primeiramente, você multiplica o 4 por 15. 4 vezes 15 é igual a 60. Agora você vai multiplicar 5 por 12, ou 12 vezes 5. E coloca embaixo da fração 12/15. Então vamos lá. 12 vezes 5 é igual a 60 também. Então, não tem nenhuma fração maior ou menor aqui. Essas frações, elas são iguais, ou seja, elas são equivalentes. Ok? Elas representam a mesma quantidade. Foi tranquilo? Eu creio que sim, né? Agora, nós vamos à explicação do método. Você precisa entender o porquê disso, né? Por que podemos fazer esse processo? Para a explicação do método, eu coloquei aqui duas frações com o mesmo denominador. E perguntei, qual fração é maior? É óbvio que a fração 2/3 será maior do que 1/3. Por quê? A gente pode pensar na fração como uma divisão. Então, observe. 2 dividido por 3, vamos obter um resultado maior do que 1 dividido por 3, correto? Então, 2/3 é maior do que 1/3. Então, observe que quando os denominadores são iguais, essa análise é muito simples. É só observar o numerador. O que tiver o maior numerador vai ser a fração maior. Tá joia? Muito bem. Entendido aí que quando as frações têm o mesmo denominador é fácil analisar, vamos voltar ao exemplo inicial, aquele exemplo que eu coloquei no início do vídeo. Vamos analisar novamente aqui 2/3 ou 5/8. Bem, observe que os denominadores são diferentes. Então, a ideia aqui é encontrar duas frações equivalentes, respectivamente, a 2/3 e a 5/8. Então, eu preciso encontrar uma fração que seja equivalente a 2/3, e eu vou montar essa fração aqui embaixo. E vou encontrar uma outra fração equivalente a 5/8 e vou montar essa fração aqui embaixo de 5/8. Para relembrar aí, só para relembrar, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Vai mudar apenas o numerador e o denominador, mas as frações serão as mesmas. Tá joia? Então vamos lá. O processo para encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador é o seguinte. Você precisa encontrar um múltiplo comum para o número 3 e para o número 8. Você pode calcular o MMC, aí você vai encontrar o menor múltiplo, ou você pode multiplicar os dois denominadores aqui, que você também vai encontrar um múltiplo. Então, assim, não precisa ser necessariamente o MMC. Basta que seja um múltiplo comum ao número 3 e ao número 8. Então, vamos multiplicar 3 por 8. 3 vezes 8 dá 24. 24 é um número múltiplo do 3 e é múltiplo do 8. Para encontrar os numeradores aqui dessas duas frações, nós vamos agora dividir o 24 por 3 e em seguida multiplicar por 2. Então, observe, 24 dividido por 3 dá 8. Então, significa que toda essa fração deve ser multiplicada por 8. Então, fica assim, ó, 2 vezes 8 é igual a 16. E o 3 vezes 8 dá justamente esse 24 que está aqui embaixo. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a fração 5/8. 24 dividido por 8 é igual a 3. 3 vezes 5, 15. Pronto, está aí. Eu tenho uma fração equivalente aqui embaixo para a fração 2/3 e encontrei uma outra fração também equivalente a 5/8.
O interessante disso é que essas duas frações possuem o mesmo denominador. E observe que agora é muito simples analisar qual é a fração maior. Lógico que a fração maior vai ser a fração 16/24, porque 16 é maior do que 15. Agora, vem a explicação do método, né? Observe aqui, olha só quem é o 16. O 16 é justamente o produto da diagonal, 2 por 8. E o 15 é justamente o produto dessa diagonal aqui, ó, 5 por 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Não é isso? Muito bem. Então, está aí. Não precisa, assim, você fazer todo esse processo, encontrar frações equivalentes. Basta você multiplicar as diagonais e montar a correspondência aqui, né? 2 vezes 8 é 16, vai se corresponder a 2/3. E 5 vezes 3 vai ser igual a 15, vai se corresponder a 5/8. E aí, como o 16 é maior do que 15, então a fração 2/3 será maior do que a fração 5/8. Entendido, gente? Beleza, agora a gente vai resolver um outro probleminha aqui. Só que a gente vai resolver utilizando esse último processo que eu mostrei, que é o processo de encontrar frações equivalentes. Olha só esse exemplo. Escreva as frações em ordem crescente. Eu tenho 3 frações aqui. Eu tenho 1/3, 2/4 e 3/8. Bem, a gente poderia fazer utilizando o método que eu expliquei no início do vídeo. Só que aí, nesse caso, você tem que fazer fração por fração, analisar 2 a 2, para descobrir qual é a menor e qual é a maior, e em seguida escrever essas frações em ordem. Ou fazer utilizando esse processo aí de encontrar frações equivalentes. Eu vou fazer utilizando o processo das frações equivalentes. Então, eu vou encontrar uma fração equivalente para 1/3, uma outra fração equivalente a 2/4 e uma outra fração equivalente a 3/8. Porém, essas 3 frações devem possuir o mesmo denominador. Esses denominadores devem ser um múltiplo comum de 3, do 4 e do 8. Eu posso multiplicar todos aqui, ou posso fazer o MMC. Eu vou fazer o MMC para encontrar um valor menor. Se eu multiplicar tudo aqui, eu vou encontrar um número um pouco grande. Com o MMC, eu vou encontrar um menor múltiplo. Então, eu vou fazer o MMC. O MMC do 3, do 4 e do 8, vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Divide tudo por 2 aqui. Então, o 3 não dá para dividir por 2, repete 3. O 4 dividido por 2 vai dar 2. O 8 dividido por 2 vai dar 4. Novamente, dá para dividir por 2. O 3, no caso, não deu, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ainda dá por 2. Então, fica 3 aqui, porque não dá para dividir. Esse 1 repete. 2 dividido por 2 é 1. Agora, sobrou apenas o 3. Vamos dividir por 3 e fica 1, 1 e 1. O MMC é um produto, né, de todos esses números primos que eu encontrei aqui. Então, fica 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Pronto, o MMC é 24. É só colocar nos denominadores aqui embaixo. 24, 24 e 24. Para encontrar os numeradores, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir o 24 pelo número que está aí embaixo e depois multiplicar pelo que está em cima. Então, fica 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1 é igual a 8. 24 dividido por 4 é 6. 6 vezes 2, 12. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Pronto, está aí. Encontrei frações equivalentes para as minhas 3 frações aqui. Só que o legal disso tudo agora é que essas frações têm o mesmo denominador. Então, agora é só analisar os numeradores. Observe aí, quem é a fração menor? A fração menor, nesse caso aqui, é 8/24, que é equivalente a 1/3. Como o meu objetivo era escrever em ordem crescente, então a primeira fração, ou seja, a menorzinha aí, vai ser 1/3. Então, escreve 1/3. Em seguida, nós vamos escrever agora a fração 9/24, ou seja, a fração 3/8 aqui, né? 3/8. E a fração maior vai ser essa fração 12/24, que é equivalente a 2/4. Então, em ordem crescente, ficou assim, ó, 1/3, 3/8 e 2/4. Ok? Se você quiser colocar sinal de maior aí, ou menor, você pode colocar também. Então, fica assim, ó, 1/3 vai ser menor do que 3/8, que é menor do que 2/4. Tá joia, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha aí, de compartilhar e até a nossa próxima aula.
Valeu!